Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Ergueu os olhos, pegou os 5 pães, 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós continuamos na liturgia a refletir sobre o tema do pão. Ontem, nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Hoje no Evangelho temos o relato de São Mateus sobre a primeira multiplicação dos pães. Eu queria no início falar um pouco sobre esta memória que celebramos hoje, Santa Maria dos Anjos, indulgência de Assis, ou de Porciúncula. No tempo de São Francisco, era apenas uma pequenina igrejinha, capela, ainda do tempo em estilo românico, perdida nos bosques, nos arredores de Assis. Francisco, nas suas andanças, descobriu esta igreja. Ele a reconstruiu. Primeiro a São Damião, depois de São Pedro de la Espina, e por fim Santa Maria dos Anjos, cumprindo assim, como ele achava, um mandato do Senhor. Francisco reconstrói a minha igreja. Ele amou aquela igrejinha. Ela se tornou o berço da ordem franciscana. No ano 1216, Francisco conseguiu para este lugar exatamente a indulgência plenária. Na próxima cidade, Perusa, faleceu o Papa Inocêncio III e dia 18 de julho foi eleito Honório III. Vejam bem, apenas 2 semanas
Francisco imediatamente se dirigiu, ele conhecia estes caminhos, insistiu com o Papa exatamente este direito, para aquela pequena igrejinha tivesse exatamente esta indulgência. Nós sabemos que a indulgência é o dom de Deus por meio da igreja, ainda no tempo das perseguições dos primeiros mártires. A indulgência, ou seja, o perdão das penas temporárias, só poderia se receber por meio da penitência, peregrinando aos túmulos do nosso Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém, que era muito difícil naquele tempo, ou túmulos dos apóstolos, São Pedro, São Paulo lá em Roma. O próprio Francisco fez esta peregrinação antes da sua conversão. São Tiago de Compostela. Então, eram lugares distantes e só aqueles que tinham posses poderiam alcançar este dom. Fazer uma peregrinação, um ato de penitência, a rezar e receber o perdão das penas temporais. Muitos perguntam o que significa isto, penas temporais. Pelo sacramento da reconciliação, pela absolvição do sacerdote, nós recebemos o perdão da culpa. Ou seja, falando simplesmente, podemos dizer, recebemos o perdão da condenação eterna. Pela indulgência, nós recebemos o perdão da pena, do purgatório, do tempo de purificação. E este bem é dado por meio da Igreja. O Papa Pio X, São Pio X, estendeu exatamente esta indulgência de Assis a todas as igrejas do mundo. Depois, a Congregação para o Culto Divino, ela estendeu por meio de um rescrito. Hoje, muitas vezes, nós ficamos confusos. Depois do Concílio Vaticano II, o Manual das Indulgências aponta 44 momentos em que o católico pode receber a indulgência plenária. No dia da dedicação da própria igreja paroquial ou da comunidade, em novembro, do dia 1º a 8, podemos receber a indulgência visitando os cemitérios, ou simplesmente pela oração do terço em família, pela leitura e meditação da Palavra de Deus, pela adoração eucarística e tantos outros momentos. Hoje, exatamente 2 de agosto, celebramos na Itália il perdono, o perdão de Assis. Em todas as igrejas franciscanas, em todas as igrejas em que o católico entra em estado de graça ou faz comunhão, a confissão sacramental, recebe a Santa Comunhão e oferece as suas orações pelo Papa, hoje ele recebe a indulgência plenária. São Francisco de Assis foi aquele que, podemos dizer, aproximou a humanidade Jesus Cristo na sua natureza humana. Ele que celebra solenemente o nascimento de Jesus, o presépio. Ele aproximou exatamente aquele momento da paixão de Cristo, sua morte na cruz. E, por fim, ele aproximou a humanidade um grande mistério do pão eucarístico, de Jesus que se tornou para nós o pão da vida. Ele ensinava aos frades, avisando as igrejas, dizer: nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas,
e vos bendizemos porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós frades, eu sou também frade, como todos os membros da família franciscana, ao iniciar seu dia, ao visitar a igreja, iniciamos exatamente com esta invocação. Voltando agora à liturgia da palavra. Foi na Porciúncula que Francisco ouviu o evangelho do envio dos apóstolos. Nós ouvimos agora há 2 semanas, quando o Senhor, enviando os seus discípulos em missão, vai dizer: não levem nada, nem pão, nem dinheiro na cintura. Ele cumpriu literalmente. Em seguida, mandava os 2 a 2 para todos os lugares onde ele também desejava ir. Assim, ele, de certa forma, traz novamente para a igreja um modo itinerante de evangelizar. Podemos dizer, a igreja em saída. Foi naquele lugar, na pequena igrejinha de Porciúncula. Lá também ele terminou o curso de sua vida. 2 anos depois foi canonizado. Seu lugar, a tomba de São Francisco, também é lugar de receber a indulgência plenária quando nós nos dirigimos no espírito de penitência, de fé. A primeira leitura hoje, podemos dizer, nos traz mais um momento da travessia do povo, da escravidão do Egito à Terra Prometida. Ontem, ouvimos, segundo o livro do Êxodo, eles reclamando a falta de pão, e o Senhor lhes deu um maná. Mas hoje estão reclamando a falta da carne. Meus amados irmãos, a história da salvação de Israel, mas nós temos que ver em nosso tempo de que sede temos hoje, de que medo temos hoje, por que tão facilmente desanimamos como o povo da antiga aliança. Eles murmuraram contra Moisés, contra Deus, pensando que seria melhor viver na escravidão, mas ter o alimento, como hoje a leitura nos menciona, as cebolas do Egito. O mundo de hoje vive este tempo de pandemia. Muitos vivem desanimados, tristes. E hoje Jesus, mais uma vez, manifesta a sua compaixão por nós. Vendo a multidão, ele teve compaixão. Ele disse aos discípulos: vós lhe deis de comer. Mais uma vez ouvimos o relato da multiplicação do pão. Mas no Evangelho de São João, Jesus vai dizer: eu sou o verdadeiro pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Queremos renovar a nossa esperança no fato que o Senhor está conosco, em qualquer lugar que nos encontramos. Tantos nossos irmãos e irmãs passaram por esta experiência de solidão nos hospitais. Quantos nossos irmãos partiram deste mundo na solidão, longe dos outros. O Senhor está conosco. Quando Ele disse: eu sou o pão da vida, Ele quer dizer que Ele é capaz de saciar nossa sede, nossa fome. Recebendo em Sagrada Comunhão, nós vamos também ter a mesma sorte, o mesmo destino. Participando da sua paixão, morte e ressurreição, vamos participar da sua glória do céu. Como disse no início, queremos voltar nossa oração, nossa atenção à igreja, às vocações daqueles que presidem a Sagrada Eucaristia, mas também dos pais, da família, na segunda semana, a igreja doméstica,
aos consagrados, aos catequistas, leigos em tantos serviços e ministérios na igreja. Alimentando-nos assim o pão da palavra de Deus, da Eucaristia, vamos ter a força de sermos solidários, de termos os mesmos sentimentos de Jesus, de compaixão para com o irmão necessitado, com o irmão vulnerável. Queremos então agora, com toda a confiança na presença de Deus, o seu Filho Jesus Cristo, apresentar as nossas preces e nossas intenções.